Um batalhão de Abrams para a Ucrânia. Biden anuncia o envio de tanques pesados, mas a entrega pode demorar meses. Ataca a faca num comboio na Alemanha, Brokstedt em estado de choque e o atacante foi detido. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declara parcialmente admissível queixa apresentada contra a Rússia no caso do abate de um avião da Malaysia Airlines. Os Estados Unidos vão enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia, um anúncio feito por Joe Biden esta quarta-feira, horas depois da Alemanha aprovar o envio dos Leopard 2. O presidente norte-americano esteve ao telefone com vários líderes europeus e diz que a decisão mostra que os aliados estão unidos na frente de apoio à Ucrânia. Joe Biden quis sublinhar que os 31 tanques pesados equivalem a um batalhão ucraniano e que vão reforçar a capacidade de defender o território e alcançar os objetivos estratégicos ao exército da Ucrânia. Biden garante que os Abrams são os mais capazes do mundo e salvaguarda que, apesar da formação de militares ucranianos começar o mais depressa possível, o envio dos tanques pode demorar meses. O secretário-geral da NATO saudou a decisão norte-americana, sublinhando que os Abrams, juntamente com os Challenger britânicos e os Leopard alemães, podem fazer uma diferença significativa na contraofensiva ucraniana. A Alemanha autorizou o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia e aprovou os pedidos de outros países que pretendem fazer o mesmo. O anúncio foi feito no final do Conselho de Ministros desta quarta-feira, através de um comunicado divulgado pelo porta-voz do governo alemão. Após semanas de pressão dentro e fora do país, Olaf Scholz explicou a mudança de posição perante o Bundestag, dizendo que o objetivo é fornecer rapidamente 2 batalhões de tanques juntamente com os países aliados, que vão coordenar a operação e envolver esses países passo a passo, concluindo que a Alemanha vai fornecer formação, logística, munições e manutenção dos sistemas. Scholz assegurou que quer evitar uma escalada militar em Kiev. O anúncio foi muito bem recebido. Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que há meses implorava por tanques ocidentais, diz-se profundamente grato ao chanceler alemão e a todos os amigos na Alemanha pelo envio dos principais tanques de batalha alemães e pelo apoio em termos de defesa. O primeiro-ministro da Polónia, que chegou ao ponto de ameaçar entregar os seus tanques à Ucrânia, mesmo sem autorização alemã, também quis expressar gratidão, mas a reação russa não tardou em chegar. O porta-voz de Vladimir Putin diz que o aumento do poderio das Forças Armadas da Ucrânia está a ser subestimado com o fornecimento destes tanques. Falou numa profunda falácia, dizendo também que estes tanques vão arder, tal como todos os outros. O embaixador russo na Alemanha acusou Berlim de abdicar da responsabilidade histórica na Segunda Guerra Mundial e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, questionou a soberania da Alemanha. A maior parte da frota de tanques da Ucrânia é composta por antigos modelos T-72 de fabrico soviético. Muitos deles foram destruídos pelo exército de Moscou, que também os utiliza na guerra. Atualmente não é possível determinar quais são os estoques de tanques do exército ucraniano, mas Kiev tem vindo a implorar nas últimas semanas pela entrega urgente de tanques ocidentais. Os Leopard 2 de fabrico alemão têm sido os mais falados, mas existem outros tanques modernos que poderão ser enviados em breve. Os tanques que o Ocidente está disposto a entregar a Kiev são superiores aos T-72 que entraram em circulação em 1970 e que são os mais antigos utilizados na Ucrânia. Em geral, os tanques ocidentais são mais rápidos e melhor equipados, embora tenham um alcance operacional semelhante. A grande vantagem dos Leopard é a sua disponibilidade. Um especialista em indústria militar diz que a Alemanha forneceu estes tanques a 12 países, portanto considera que existe uma maior possibilidade destas nações, que estão dentro da NATO, contribuírem com acessórios, munições e projéteis. Las cargas, todos los proyectiles que disparan. O tempo de treino para a manipulação destes tanques é outra vantagem. São necessárias apenas 5 semanas.
O calibre do Leopard 2 é semelhante ao do T-72, mas, de acordo com o mesmo especialista, estes tanques de fabrico alemão apresentam características como a visão noturna e a visão laser, que não são tão desenvolvidas nos T-72 russos, salientando que um Leopard poderia ser considerado equivalente a 3 tanques russos. A Ucrânia solicitou 300 tanques aos países da NATO. Após luz verde por parte da Alemanha, os Estados Unidos estão mais perto de enviar os seus temidos tanques Abrams. O Reino Unido também vai enviar 14 Challengers e a França prepara terreno para o envio de alguns dos tanques Leclerc. O Tribunal Russo ordenou esta quarta-feira o fim do grupo Moscovo-Helsínquia, a ONG de defesa dos direitos humanos mais antiga da Rússia. Uma tomada de posição na sequência de um pedido apresentado pelo Ministério da Justiça russo. De acordo com o referido órgão governativo, a organização criada em 1976 por dissidentes soviéticos estaria a violar o seu registro legal, efetuado na capital do país, ao trabalhar noutras cidades. Para os membros do organismo, as acusações são absurdas. Brokstedt, no norte da Alemanha, está em estado de choque depois de um ataque à faca num comboio. 2 pessoas morreram no incidente e 5 ficaram feridas. O comboio que fazia o percurso Kiel-Hamburgo parou na estação de Brodstedt, onde esteve bloqueado durante horas. A polícia alemã ainda não comunicou a identidade do atacante, que foi detido, nem os possíveis motivos deste ataque. A Alemanha tem estado em estado de alerta há anos contra a ameaça jihadista e também contra grupos extremistas radicais de direita, responsáveis por ataques mortais no país. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declarou que é parcialmente admissível a queixa apresentada pelos Países Baixos e pela Ucrânia contra a Rússia pelo seu alegado papel no abate de um avião da Malaysia Airlines em julho de 2014, no leste da Ucrânia. O Tribunal tomará uma decisão formal posteriormente. O Tribunal considerou o abate do avião e as acusações ucranianas de que Moscovo foi responsável por várias violações cometidas pelos separatistas das chamadas Repúblicas de Donetsk e Lugansk. A empresa ferroviária Eurostar, que atravessa o Canal da Mancha, diz que os controlos de passaportes introduzidos depois do Brexit estão a fazer com que alguns dos seus comboios viajem quase 1/3 vazios. À chegada à Inglaterra ou à França, os viajantes têm que cumprir os procedimentos burocráticos. O problema que temos com as rotas que atravessam o canal para Londres e a partir de Londres é o tempo para passar a fronteira, que atualmente é muito longo. Portanto, a experiência do cliente não é boa e precisamos de trabalhar nisso. Esta é uma questão fundamental para as nossas rotas, para ou de Londres, mas continuamos a trabalhar nisso e é extremamente importante para nós. À destination ou en provenance de Londres, mais sur lequel on continue à travailler et qui est extrêmement important pour nous. Mas esta não é a única dor de cabeça que o Brexit está a provocar à Eurostar. A empresa ainda não conseguiu regressar aos níveis pré-pandémicos. Em 2022, transportou 8,3 milhões de passageiros, ainda muito abaixo dos recordes de 2019. No Peru, milhares de pessoas continuam a protestar contra a destituição do presidente Pedro Castillo, que ocorreu em dezembro. Castillo foi preso quando tentou dissolver o Congresso e governar por decreto. A presidente peruana, Dina Boluarte, apelou a uma trégua nacional com os manifestantes. Buenos dias. Buenos dias. A chefe de Estado referia que desde o primeiro minuto pediu essa trégua com o Congresso. Apelava agora a uma trégua nacional ao seu querido país para que se possa criar uma mesa de diálogo e definir a agenda para cada região. Uma trégua nacional para poder entablar as mesas de diálogo e, melhor aún, para poder fijar
la agenda por cada región. Boluarte decretou o estado de emergência no país, permitindo ao exército ajudar a polícia a manter a ordem, com os protestos e bloqueios de estrada a não terem fim. Pelo menos 50 pessoas já morreram desde que as manifestações começaram no mês passado.